gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo do livro O Libertador. E hoje nós vamos estudar 2 capítulos que serviram como base para o estudo dessa semana, na lição da Escola Sabatina. E como vocês podem ver, eu ainda continuo aqui sozinha, meu esposo ainda está viajando, mas a gente vai tentar aqui, eu e vocês, aí refletir um pouquinho sobre o que esses capítulos quiseram nos falar, qual a lição que a gente pode encontrar na leitura desses 2 capítulos. Bem, antes de eu entrar no assunto, eu só queria lembrar você que se você ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo, inscreva-se para você não perder nenhum vídeo, você vai receber as notificações, ative o sininho para você receber essas notificações. Também curta esse vídeo, deixe seu comentário, porque esse tipo de coisa, quando você curte, quando você comenta, o vídeo fica bem visto nos algoritmos daqui do YouTube e aí ele vai ser indicado para outras pessoas. Além disso, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos da igreja, dos seus amigos, dos adolescentes, dos jovens. Compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, para que as pessoas possam ter essa opção a mais de estar estudando a palavra de Deus, né, os livros da série Conflito. Bem, sem mais delongas, nós vamos refletir um pouquinho em 2 capítulos, capítulo 55 e o capítulo 56. No capítulo 55, nós encontramos aqui, temos o título Reino Invisível. E esse capítulo, ele não está assim tão intimamente ligado ao estudo da semana. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que a gente estudou durante essa semana, mas o capítulo 55, ele está trazendo aqui pra gente algumas reflexões sobre a nossa vida, a nossa conduta quanto a servos de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, como nós agimos de acordo a isso. Ele está falando sobre o reino de Deus invisível, não aquele reino de quando ele vai vir, né, toda a sua honra e toda a sua glória, mas o reino dele que já existe hoje. E uma frase que eu achei muito interessante no início desse capítulo é que o reino de Deus começa no coração. Então, esse reino de Deus, esse reino invisível, é aquele que começa no meu e no seu coração, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e nós agimos de acordo com aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós entendemos a partir da palavra de Deus. E aqui a gente tem algumas reflexões sobre os discípulos que conviveram tantos anos com Jesus, mas que não entenderam a missão que Jesus tinha aqui na Terra. Eles não compreenderam de forma correta, né, o propósito de Jesus aqui. E depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi ao céu, que eles meio que acordaram e foram assim, realmente entender. E eles se arrependeram de não ter aproveitado esse período que eles tinham Deus com eles aqui na Terra, lado a lado, e eles não souberam aproveitar porque eles não entenderam realmente quem era Jesus. Tem um trecho aqui que eu acho muito interessante, que Ellen White, né, escreveu assim: vocês não percebem o grande privilégio que é ter entre vocês aquele que é a vida e a luz da humanidade. Um dia vocês vão olhar para trás e sentir saudade das oportunidades que hoje desfrutam, andar e falar com o Filho de Deus. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles não souberam aproveitar, eles não tinham ciência do privilégio que eles estavam tendo. E depois que Jesus foi para o céu, aí eles sentiram saudade dos momentos em que eles estavam com Deus ali junto com eles, que eles estudavam a palavra, né? Depois que Jesus foi para o céu, eles passaram a estudar mais, a buscar mais na palavra de Deus. E tinha coisas que eles não entendiam, que porventura eles não entendiam muito bem, e agora eles não tinham mais Jesus ali com eles para perguntar. Então, antes eles tinham e não souberam aproveitar, não se dedicaram, e depois que eles perderam, eles viram que eles perderam uma grande oportunidade. Então, somente depois da ascensão de Cristo e do derramamento do Espírito Santo é que os discípulos apreciaram plenamente o caráter e a missão do Salvador. Só então começaram a perceber que estiveram na presença do próprio Senhor da glória. Só depois que Jesus foi embora. Então, isso é um alerta para nós hoje. Nós temos a verdade, nós temos a palavra de Deus, e será que a gente vai esperar perder de alguma forma essa oportunidade que a gente está tendo para depois se arrepender, para depois falar assim, poxa, eu tinha condições de dedicar melhor minha vida? Tipo, hoje acredito que a maioria dos que assistem aqui o canal são jovens ainda, né? Mesmo adultos como eu, mas nós somos jovens ainda, temos energia, força para trabalhar na obra de Deus, para levar a mensagem. E será que a gente vai esperar a gente ficar bem idoso, que a gente não tem mais tantas condições de trabalhar na obra de Deus? Ou vai esperar, sei lá, a gente perder a saúde, ter algum tipo de problema que nos impeça de fazer o nosso trabalho, né? De trabalhar na obra de Deus, para depois a gente falar assim, poxa, eu devia ter aproveitado os momentos que eu tive essa oportunidade? Então, que a gente possa fazer aquilo que a gente pode fazer hoje, para que a gente não venha se arrepender posteriormente. E também, depois, né, que Jesus foi embora, eles passaram a refletir em como eles foram, assim, meio que bobos por se deixar influenciados pelas coisas que os rabinos, que os fariseus, o pessoal falava de Jesus, que deixaram eles confusos, muitas vezes. Mesmo eles seguindo Jesus, eles tiveram muitos momentos de dúvidas, né, a respeito de Jesus, porque eles se deixavam ser influenciados por essas outras pessoas. Então eles pensavam, depois, né, que Jesus foi embora, eles pensaram, como podemos deixar que a oposição dos sacerdotes e rabinos confundisse os nossos sentimentos
para não compreendermos que alguém maior que Moisés estava entre nós, e aquele que ainda era mais sábio do que Salomão nos estava instruindo. Eles tinham alguém muito maior que Moisés, e aí os rabinos vinham e falavam assim, mas Moisés ensinou isso, e eles ficavam pensando, é verdade, Moisés falou desse jeito. E eles estavam se deixando enganar com esse pensamento, achando que Jesus era menos que Moisés. E alguém muito mais sábio do que Salomão estava instruindo eles, e eles não souberam aproveitar bem essa oportunidade, né? Como se, pensa aí, se você pudesse ter Salomão aí com você, estudando, te dando, conversando com você, tirando suas dúvidas, te fazendo refletir sobre a vida. A gente sabe que Salomão foi, assim, de homem, foi o homem, acho, mais sábio que existiu na face da terra, né? Fora Jesus Cristo. Então, seria sim um grande privilégio estudar com Salomão. Agora, imagine estudar com o próprio Jesus, ser instruído pelo próprio Deus. Então, eles tiveram essa oportunidade e, infelizmente, não souberam aproveitar tanto quanto eles poderiam. Bem, no capítulo 56, né, o capítulo 55 fala basicamente sobre isso, sobre essas reflexões dos discípulos após a ascensão de Cristo, né, de como eles poderiam ter aproveitado mais a presença do Salvador ali com eles e, né, tudo mais, coisas que a gente deve hoje em dia tomar como exemplo para que a gente aproveite cada dia, cada oportunidade que a gente tiver de passar mais tempo com Deus, porque pode acontecer de um momento a gente ser privado de alguma forma e a gente se arrepender depois. Que a gente possa aproveitar enquanto a gente pode, dedicar nossa vida à obra de Deus, a passar tempo com Deus e assim não ter arrependimentos futuros. Bem, no capítulo 56, a gente tem o título O Amor de Jesus pelas Crianças. E esse capítulo sim tem tudo a ver com o que a gente estudou durante a semana. Que a gente tem ali uma situação em que Jesus, né, ele sempre estava falando para as pessoas, pregando, curando, e era um costume ali na Judéia, né, ali em Jerusalém e tudo mais, naquela região, que os pais levassem seus filhos até o rabino, até o sacerdote, para ser abençoado por eles. Jesus, que era visto no mínimo como um profeta muito importante, acabou atraindo a atenção desses pais para que ele abençoasse também seus filhos. Então, durante ali as viagens de Jesus, enquanto ele estava falando às pessoas, curando pessoas, chegavam alguns pais que queriam que Jesus colocasse as mãos, né, sobre a criança e abençoasse a vida daquelas crianças. Só que os discípulos, achando que Jesus tinha uma missão, tinha coisas muito mais importantes para fazer, achava que ele não deveria perder tempo atendendo essas crianças. E achava até que Jesus iria se irritar com tanto de pais que estavam indo atrás dele pedindo que abençoasse essas crianças. Então eles começaram a despedir, mandar embora os pais com as crianças, falando que Jesus tinha mais o que fazer e tudo mais, não querendo não sobrecarregar Jesus, né, com essa tarefa. Mas Jesus, vendo aquilo, fala a frase que acredito que todo mundo já conhece, que ele diz, deixe que venham minhas criancinhas, não as afastais. Então, ele mesmo chama as crianças para perto dele. E eu acho muito interessante porque durante toda essa semana a gente estudou que Jesus, ele se sentia bem próximo às crianças, ele gostava das crianças, ele chega a dizer que quem não fosse como uma criança não herdaria o reino dos céus, pois o céu era para pessoas tais como elas. E aí, acho que eles nem entenderam muito bem o que Jesus queria dizer, mas as crianças são sinceras, ele gostava da sinceridade dessas crianças. Aqui fala que uma parte que eu achei muito interessante, que as crianças são um exemplo para pais e para todos nós, porque as crianças, elas continuam, desde aquela época até hoje, elas continuam sendo mais receptivas aos ensinamentos do Evangelho. A mente delas tem grande capacidade para reter as lições que recebe. Os pequeninos podem ser cristãos, tendo uma experiência que esteja de acordo com a sua idade. Então, quando as crianças elas são ensinadas de acordo com a palavra de Deus, elas têm muito mais possibilidade de ser cristãos fiéis, convictos, do que a gente, pessoas que aprenderam de Cristo, conheceram a Jesus já numa idade um pouco mais avançada. Então, elas conseguem absorver os ensinamentos muito mais rapidamente e internalizar tudo isso, né, para ter uma vida próxima a Jesus. E o restante do capítulo aqui, ele vai agora dando instruções a pais para que criem seus filhos para ser verdadeiros cristãos, que os pais sejam exemplos para esses filhos. Aqui diz que ao ensinar seus filhos a lhe obedecer, os pais ensinam os filhos a obedecer à autoridade paterna, materna. Eles automaticamente estão ensinando os filhos a obedecer a Deus. É um reflexo. O pai e a mãe, eles são como representantes de Deus para os filhos. Então, ao ensinar a obediência a esses filhos, automaticamente você está ensinando também a eles a obedecer ao Salvador. E
Outra coisa que eu achei muito interessante, o capítulo tem vários trechos muito interessantes, mas uma das coisas é que os pais devem ser exemplos. Quando os pais e as mães tratam os filhos com educação, com amor, com respeito, isso fará com que os filhos vão entender através do exemplo. Por exemplo, durante toda a Bíblia a gente não vê Jesus tratando com rispidez, com grosseria, nem mesmo aqueles que o perseguiam. Então, era uma lição de que a gente deve tratar as pessoas da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado. E os pais devem fazer isso com os outros e com o filho também dentro de casa, para que o filho aprenda com o exemplo do pai. E aí ele faz uma comparação aqui com o jardineiro. O jardineiro, quando ele cuida do seu jardim, ele trata com amor, ele coloca a planta num local onde ela não vai tomar tanto sol que possa prejudicar o crescimento da planta, vai tirar as ervas daninhas, vai afofar e molhar a terra para que ela possa crescer saudável, vai adubar se for necessário. Então ele tem todo um cuidado e carinho com aquela planta para que ela cresça bonita e saudável. E aí fala que com toques gentis, os pais também devem procurar moldar o caráter de seus filhos de acordo com o padrão do caráter de Deus. Então não é com rispidez, com grosseria que você vai educar cidadão do céu. Você vai educar esse cidadão do céu com carinho, com amor e com cuidado. Outra coisa que eu achei interessante aqui, que fala que a gente deve ensinar os filhos ensinar os filhos sobre Deus a partir da natureza, todas as coisas que Deus criou. E uma coisa que eu achei muito interessante, eu gostaria de fechar com isso, é que os pais não devem aborrecer os filhos com orações longas e cansativas, mas por meio de lições objetivas, devem ensinar os filhos a obedecer à lei de Deus. Não adianta ficar falando, orando demais, fazendo coisas que não vão ser atrativas para os filhos, principalmente para os pequenos, que ainda estão em um processo de desenvolvimento, não entendem completamente as coisas. Então, devem ensinar os filhos de maneira atrativa e objetiva, sem muitas enrolações, porque eles aprendem muito rápido. Fala a verdade, que ele vai entender. Crianças, a gente às vezes pensa que as crianças não entendem, elas entendem muito bem as coisas. E por fim, diz que a gente não deve dar uma falsa impressão de religião, da religião de Cristo. Tem pessoas que dão uma falsa impressão da religião de Cristo, fazendo com que pense que é uma religião sombria, que para ir até o Salvador, a gente deve deixar tudo aquilo que nos dá alegria na vida. Isso é um erro terrível. As crianças vão, ao invés de se aproximar de Cristo, se afastar, porque vai achar tudo muito chato, não pode nada, sabe aquela história? Não pode isso, não pode aquilo, como se ao aceitar Jesus, a gente tem que se privar de tudo aquilo que nos alegra, que nos faz feliz. Isso não é verdade. A gente deve mostrar para as crianças aquilo que Deus fala que a gente deve se afastar, a gente deve mostrar o porquê que a gente deve se afastar, se abster de certas coisas. É para o nosso próprio bem. Por que aquilo que Deus pede, por exemplo, por que a gente não toma bebida alcoólica? Um exemplo, a gente não toma bebida alcoólica só porque Deus fala assim, não é para você tomar e pronto, porque eu não quero? Não é, tem um motivo que a gente não deve fazer isso. E mostrar as vantagens de obedecer a Deus, porque a gente só tem a ganhar. Eu queria orar com você e que você possa refletir em tudo que a gente aprendeu aqui, né? Você que não é pai ainda, mas se coloque também, você entende seus pais, se coloque no lugar de seus pais quando ele às vezes quer te ensinar de alguma forma, que fala, que te priva de algumas coisas. Pense no motivo disso. Por que ele está fazendo isso? É pro seu bem, assim como Deus pede pra gente também algumas coisas pra gente se afastar. É somente pro nosso bem. Oremos. Pai querido, muito obrigado pelos capítulos que estudamos hoje. Que o Senhor possa abrir a nossa mente para entender a Tua palavra, que a gente possa aproveitar cada dia a Tua companhia. Pedimos em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Semana que vem tem mais. Tenha um ótimo final de semana e beijo. Tchau.